E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos um videozinho aqui da queridíssima Camille. Eu era uma criança vingativa. Mano, eu tenho medo. Mas deixa eu dar like pra ela e vambora ver como que ela era vingativa. Oiê, aqui é a Camille e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Assim, se você é uma criança ou se você já foi uma criança, até porque todo mundo já foi criança um dia, muito provavelmente você já fez alguma coisa errada da qual você se arrepende muito. E o vídeo de hoje... Depende, não tem tanta coisa que eu me arrependo de quando eu era criança, não. Tem algumas coisas que eu me arrependo sim, mas não de todas. Hoje é basicamente isso. Hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas erradas que eu fiz quando eu era criança. Mas, ok. Antes de eu contar a primeira história pra vocês, eu tenho que deixar bem claro uma coisa. Eu era uma criança extremamente vingativa. É sério, eu não levava desaforo pra casa de jeito nenhum. Se alguém mexesse comigo ou fizesse alguma coisa que eu considerasse errado, eu não ia esquecer. E mais cedo ou mais tarde, eu ia tentar me vingar dessa pessoa. Tirando as vezes que eu esqueci, né? Porque eu era uma criança assim, meio lerda. E assim, gente, a primeira história que eu vou contar pra vocês aconteceu quando eu tinha 6 anos e tava na primeira série. Nessa época, eu tinha uma pistolinha de água que eu era muito apaixonada por ela. Eu carregava ela pra cima e pra baixo e tava sempre brincando com ela, sabe? O tempo todo. E na escola que eu estudava, toda sexta-feira, as crianças podiam ir de roupa normal, sem fardamento, e também podiam levar um brinquedo. Geralmente, eu levava boneca pra escola, carrinho, mas teve uma sexta-feira em específico que eu decidi levar a pistolinha de água. E spoiler, foi uma péssima ideia. E assim, a escola permitia a gente levar o brinquedo, mas não permitia a gente ficar com ele o tempo todo. Quando a gente chegava, a gente tinha que deixar ele dentro de um baú e ir pra aula. E só podia brincar com ele na hora do recreio. E assim eu fiz. Eu cheguei na escola, guardei minha pistolinha dentro do baú e fui pra sala de aula. E até aí tudo bem. Depois de 1 hora de aula, o sino do recreio tocou e todo mundo foi pegar seus brinquedos, incluindo eu. Só que quando eu cheguei no baú pra pegar minha pistolinha d'água, ela não tava mais lá. E eu fiquei bem confusa, porque eu fui uma das últimas a colocar o brinquedo e ele tava bem em cima, sabe? E era pra estar ali. Daí eu procurei mais um pouquinho, né? Olhei pro lado, olhei pro outro, procurei mais um pouco no baú. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu não tava achando. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a ouvir um barulho muito forte na escola. E quando eu olhei pra trás, tinha uma menina com a minha pistolinha na mão, tacando na parede com toda a força. Cara, ela tacava com tanta força que dava pra ouvir de longe as batidas. Nessa hora eu fiquei com tanto da raiva que eu nem tive tempo pra pensar direito. Eu só pulei em cima da menina e a gente começou a brigar. Claro, foi uma briga meio ridícula, né? Porque eram duas crianças de 6 anos brigando por causa de uma pistolinha d'água. E eu lembro que enquanto a gente tava brigando, eu meio que puxei o cabelo dela e arranquei um pedaço. E foi nesse momento que eu parei de bater nela e me arrependi um pouquinho. E foi bem nessa hora que uma professora veio e separou a gente e me deixou de castigo. E a última lembrança que eu tenho dessa história é de mim mesma, de pé, olhando pra parede, de castigo e extremamente arrependida. E assim, a lição que aprendemos hoje é: não brigue, é errado. A não ser que alguém roube sua pistolinha d'água, você precisa se defender, então você pode brigar sem estar autorizado. A próxima história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 8 anos e eu era de uma igreja que os meus pais eram levitas. Pra quem não sabe o que é levita, é basicamente quem faz parte da banda da igreja, sejam os músicos ou os cantores, a gente chama de levita. A minha mãe era tecladista e o meu pai era o cavaquinista, que toca o cavaquinho, tingling, tingling. Mas claro, não tinham só eles, né? Tinha o baterista, tinha o baixista e tinha ele, o saxofonista. Presta atenção nesse cara que ele vai ser importante, tá? Vamos chamar ele de Alex. Esse vai ser o nome dele agora. E o Alex, ele era uma pessoa extremamente insuportável. Eu não sei porquê, mas sempre que ele podia, ele tirava uma com a minha cara. Às vezes ele ficava mexendo no meu cabelo, às vezes ficava me cutucando. E tinha uma coisa bem específica que ele fazia que eu nunca vou me esquecer. Ela tá gravando com um microfone diferente, né? Tanto que a voz tá mais anasalada, eu acho. Algumas vezes. Eu não sei se é o microfone ou ela tá doente em certas partes diferentes do vídeo. Ele olhava assim pra mim e falava: ei, bicha réa, vou te dar um sabonete, viu, de aniversário? Ele me chamava de bicha réa e toda a vida que ele me via, ele dizia que ia comprar um sabonete pra mim. Claro que hoje em dia eu tenho a maturidade de saber que isso que ele fazia comigo era só uma brincadeira e que ele meio que gostava de mim. De um jeito carinhoso, claro. Mas na minha cabeça de criança, eu não via dessa forma. Na minha cabeça, ele tava tirando com a minha cara, zombando de mim e me chamando de fedorenta, porque ele queria me dar sabonete. E eu sempre pensava: na hora certa, eu vou me vingar desse cara, velho.
E sim, meus amigos, a hora certa chegou. Lembra que eu disse pra vocês que ele era saxofonista? E sim, o cara não bastava ser saxofonista, ele era muito bom, sério, o cara tocava muito. E teve um dia que ele chegou pro meu pai, todo se gabando porque tinha comprado um saxofone novo. E chegou o momento da conversa que ele falou que tinha sido muito caro e que ele tinha investido muito dinheiro no saxofone. E foi nesse momento que a minha mente de criança começou a bolar um plano maléfico de vingança. Cara, teve um dia que ele vacilou com o saxofone e deixou ele ali de canto e saiu pra resolver outra coisa. E é claro que eu aproveitei essa oportunidade pra executar meu plano maléfico. Eu fui bem devagarinho, peguei uma pedra e eu comecei a arranhar o saxofone. E não foi só um ou dois... Caralho! Mano... Tem coisa que não se faz, cara. E eu acho que isso é uma dessas coisas. Arranhões. Eu arranhei ele inteiro. Cara, hoje em dia bate um pouco de pena porque foi caro. Depois que eu arranhei o saxofone inteiro, eu joguei a pedra fora, saí e fingi que não tinha feito nada. E daí, né, depois de um tempinho, ele veio até mim com o saxofone na mão e disse assim: eu sei, viu, menina Reca, foi tu que arranhou meu saxofone todinho, viu? Vou dizer pro teu pai. Nessa hora bateu um medinho em mim, só que ele nem falou nada pro meu pai. Cara, o cara era muito gente boa, só eu que fui babaca nessa história. Eu não sei como, mas depois ele conseguiu ajeitar o saxofone dele, ele apareceu com ele novinho na igreja e ficou assim, sabe, zombando de mim, dizendo que tinha consertado. Daí vocês me perguntam, ele parou de mexer com você? Não, se duvidar ficou pior. E assim, hoje em dia eu tenho um pouco de carinho por essa memória. Ele era um cara bacana, gente boa, amigo dos meus pais. E no geral ele tinha um certo carinho comigo, justamente por eu ser chata. A última história que eu vou contar pra vocês agora, com certeza é a única da qual eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Se pá, eu faria até pior se deixasse. E ela aconteceu quando eu era um pouquinho só mais velha e tinha ali mais ou menos uns 10 anos de idade. Nessa época tava tendo uma reforma na minha casa que um amigo do meu pai que tava fazendo pra gente. E a única coisa que eu lembro dele é que ele era chato, calvo e muito metido. E teve um dia que eu tava brincando na área e nessa área tinha uma pia. E quando eu fui lavar as mãos, eu vi que tinha 2 ovinhos de calango em cima da pia. E eu achei muito bonitinho. E corri pra falar pro meu pai. Pai, tem 2 ovinhos de calango na pia. Vem ver. E por algum motivo, o amigo do meu pai veio junto com a gente ver os ovinhos de calango. E quando a gente chegou lá, ele falou o seguinte: olha, vocês estão vendo esse ovo aqui? Ele não tá pronto pra nascer. E eu vou provar. E sim, ele tacou os dois ovinhos de calango na pia. Cara, ele matou 2 filhotes de calango sem nenhuma necessidade. É claro que eles não estavam prontos pra nascer. Pra que ele fez isso? Naquela hora, cara, eu acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida como eu senti naquele dia. E depois de fazer esse ato horrível, ele só saiu de boa e continuou o trabalho dele lá em casa. O meu pai ficou meio assim na situação, mas ele não falou nada porque, claro, acho que nenhum adulto normal ia falar nada. Só que eu não esqueci. E por acaso do destino, esse senhor, ele tinha um carro, que provavelmente era o bem mais caro que ele tinha naquela época. E nesse momento, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu saí do lado de fora da minha casa, peguei um monte de terra, pedra, cocô de gato, tudo que tava no chão ali disponível e taquei em cima do carro dele. Eu acho que eu nunca me senti tão bem fazendo uma coisa tão errada. Depois disso, eu entrei de boa e fiquei brincando com os meus brinquedos. Daí, na hora dele ir embora, ele saiu e depois de uns 2 minutos ele voltou pra nossa casa pra conversar com meu pai. E ele disse assim: olha, tacaram pedra e terra em cima do meu carro. E eu acho que foi a Camille. Cara, eu não sei como, mas ele sabia que tinha sido eu. Muito provavelmente pela cara feia que eu fiz quando ele quebrou os ovos de calango. E assim, na hora meu pai meio que brigou ali um pouquinho comigo, mas quando ele foi embora, meu pai me deu parabéns. Seu pai é a melhor pessoa dessa história, cara. Muito bom seu pai, cara. Cavaquinista aí. E disse que eu tinha feito a coisa certa. Ai, meu Deus, eu amo que a mentalidade do meu pai é igual à minha. Ele também não tinha gostado do que ele tinha feito e ficou feliz que eu meio que me vinguei dele. E assim, essa foi a última história de hoje, mas tem muitas outras histórias de coisa que eu fiz quando era criança que não era pra eu ter feito. E se vocês quiserem, eu posso depois trazer uma parte 2, sei lá. Mas enfim, tá? Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar. Deixa o seu like. E a gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal. Tchau! Caralho. Ah, trocou, não tá fazendo mais a musiquinha. Ah, muito bom, cara. Simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Ah, gostei, cara. Eu me vinguei de pessoa na infância, cara, eu acho que não.
Acho que não, já fiz merda. Me arrependo de uma merda ou outra, me arrependo de uma merda ou outra. Mas ainda assim, não é tão agressivo. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha só, tem comentário aqui do YouTube. Peguei um banquinho pra assistir aqui, ó. Legal. Cadê? Deixa eu ver aqui o que ela respondeu. Ah, ok. Olha aqui o que a gente achou, ó, o Yander. Quando a gente menos espera, a gente acha o Yander, cara. Não, muito bom vídeo. Eu acho que eu não fui uma criança muito arteira, não. Acho, né? Não sei dizer. Infelizmente, quem poderia dizer não está mais aqui entre nós. Infelizmente. Mas antes de pesar o clima do vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. Bom, pessoal, vídeo original como sempre na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois você volta aqui, me dá um like e se inscreva no canal. Agradeço de coração todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!